Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jean, sou responsável pela área tributária aqui na Marcomin Advocacia e hoje eu vou trazer para vocês algumas curiosidades sobre a complexidade do sistema tributário brasileiro. Será que é verdade que nós temos um dos sistemas tributários mais complexos do mundo? A resposta, infelizmente, é que sim. Nós temos um dos sistemas tributários mais complexos do mundo. Por quê? Bom, vou trazer alguns dados aqui para a gente entender, mas adianto, pessoal, que não vou falar todos. Tem situações no nosso país que é difícil até mesmo de explicar, de entender por que é tão complicado, por que não poderia ser mais fácil. Quando a gente olha para outros países, países até mesmo mais pobres, que têm sistemas tributários com menos complexidade do que o Brasil. Então tudo isso nos leva a entender, e é por isso que eu quero trazer aqui hoje, que as empresas elas precisam estarem atentas à área tributária, porque no nosso país ela não é brincadeira. Realmente é um desafio muito grande para profissionais que trabalham com essa área e para todas as empresas de maneira geral. Bom, pessoal, vou começar aqui debatendo alguns dados, explicando para vocês. E, como eu falei, não são todos, e ainda assim vocês vão ver que são muitos problemas já que a gente tem que enfrentar. E a ideia aqui não é trazer só problema, só mostrar o problema, é realmente no final a gente direcionar um pouco para a solução. O que pode ser feito para a gente amenizar esses números que eu vou apresentar? Bom, o que eu quero falar inicialmente é que no Brasil a gente tem uma enxurrada de normas, tá? O IBPT, que é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, e depois vou apresentar mais algumas informações que o IBPT estuda, ele nos traz que desde 1988, que é quando a nossa Constituição foi criada, as normas, a quantidade de normas que já foram editadas nesse período, de 1988 para cá, são mais de 403 mil normas tributárias. Inclusive, pessoal, uma curiosidade até de certa forma engraçada, em 2014 foi feito um livro como uma forma de protesto. Esse livro englobou, ele compilou todas essas informações, essas alterações e leis em geral que a gente possui na área tributária, e ele resultou aí em quase 43 mil páginas, deu quase 8 toneladas, o livro foi impresso em papel e ele deu quase 8 toneladas o peso dele. Então, pessoal, a enxurrada de normas, essa quantidade de normas, ela gera uma complexidade muito grande no nosso país. E esse é o primeiro desafio, esse é o primeiro termo aqui que eu quero apresentar para vocês em relação à complexidade do sistema tributário brasileiro. O segundo tópico que eu quero apresentar para vocês é que o IBPT também estudou a carga tributária brasileira. Então, o sistema ele não é só complexo, ele também tem um outro problema que é a alta carga tributária. A gente paga muito imposto no Brasil. Inclusive, pessoal, a gente paga imposto como se a gente fosse um país desenvolvido. O IBPT selecionou 30 países, entre eles Suíça, Canadá, Estados Unidos, Japão, países considerados desenvolvidos. E o Brasil estava lá, figurando entre esses países com uma carga tributária muito semelhante. Só que, ao comparar o índice de bem-estar e bem-estar social, o Brasil fica em último lugar, na 30ª posição. E não é de hoje, isso já faz alguns anos que ele fica nessa última colocação. Então, o que a gente pode entender aqui é que a gente paga tributo como se fosse um país desenvolvido, mas tem retorno de país subdesenvolvido. Avançando aqui com os nossos dados, um outro levantamento que foi feito é que 95% das empresas que estão fora do Simples, ou seja, empresas que já têm um faturamento um pouco maior, empresas do lucro real, lucro presumido, em algum momento da vida da empresa ela já pagou mais imposto do que deveria. Isso, como eu estava explicando para vocês, é fruto da complexidade tributária brasileira. Então, por exemplo, uma empresa do lucro real pode deixar em algum momento de aproveitar algum crédito com base em insumos, com base na legislação, por falta de conhecimento, não conhece a lei, não conhece o que ela pode fazer ou não conhece alguma alteração que teve recente e aí paga mais imposto do que precisava. Então o sistema ele é complexo, faz com que em algum momento da vida da empresa, de que 95% das empresas já tenha pago imposto a mais do que necessário. Isso no Simples, esse percentual ele cai, mas também não é diferente, pessoal. Posso exemplificar aqui para vocês a questão do PIS/COFINS monofásico. Algumas empresas do Simples, como supermercados, que estão no Simples, autopeças, farmácias, alguns produtos desses ramos já chega com dentro do Simples, da DAS, que é pago, com PIS e COFINS pago. Esse se chama PIS/COFINS monofásico. O que acontece?
A contabilidade, às vezes por falta de conhecimento, apura todos os impostos da empresa e esquece de desconsiderar esses produtos que já chegaram com o imposto, com o PIS e COFINS pago. O que acontece? Tributação em dobro. Então é mais um exemplo aí que corrobora esse estudo do BPT, de que 95% das empresas em algum momento já pagaram mais imposto do que de fato precisava. Outra situação, nesse ano, em 2020, e todos os anos isso acontece, mas o número específico para esse ano é 151 dias, a gente vai trabalhar 151 dias somente para pagar imposto. Então, o ano tem 365 dias, mas é como se até o dia 30 de maio a gente tivesse trabalhado só para pagar imposto, isso analisando todo o imposto que a gente paga ao longo de um ano. Todos esses dados que eu apresentei para vocês até agora, eles foram elaborados com base em estudos do IBPT, o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Agora eu vou trazer um outro dado que eu retirei de um livro escrito pela minha professora de pós-graduação, a Isabela Bonfá. Ela analisou que o nosso sistema tributário ele é 32 vezes mais complexo do que a Noruega. Bom, primeiro cabe dizer que a Noruega é um país desenvolvido, ou seja, é notório, que o nosso sistema tributário tende a ser mais complexo do que um país desenvolvido. Ok, só que ele é 32 vezes mais complexo que a Noruega, pessoal. Reparem bem. Agora, para a gente não ficar só analisando com um país desenvolvido, vamos analisar aí então, com base no livro da professora Isabela Bonfá, com Serra Leoa. Serra Leoa, pessoal, é um dos países mais pobres do mundo. Já foi considerado até 2018 ele era o país mais pobre do mundo. E o nosso sistema tributário, pasmem, ele é 7 vezes mais complexo do que o sistema tributário de Serra Leoa. Então, não é só com países desenvolvidos que a gente perde, pessoal, é com países pobres também. Eu fico imaginando aqui Serra Leoa, um país pobre, com pouco recurso, e como é que o sistema deles consegue ser 7 vezes ainda menos complexo que o nosso? Porque a gente realmente tem um problema grave aqui no nosso país. Para fechar os dados, então, tem um estudo do Sebrae que aponta que a carga tributária brasileira ela é a segunda dificuldade, a segunda maior dificuldade das empresas do nosso país. Em primeiro lugar vem as vendas, As empresas precisam vender, esse é um grande desafio. Mas depois, mediante essa alta carga tributária, mediante toda essa complexidade que eu apresentei para vocês, os tributos são a segunda maior dificuldade que as empresas têm. Muitas vezes, pessoal, a carga tributária também é o maior gasto que a empresa tem. Supera vários gastos, às vezes perde para a folha de funcionários que tem que pagar, mas é um dos principais gastos da empresa é pagar tributos, por isso que é um desafio tão grande. Bom, o que a gente pode aprender então com esses dados que eu apresentei para vocês? Dados tristes, pessoal? É difícil a gente saber que o nosso sistema tributário é tão complexo, mas infelizmente é uma realidade e a gente não pode deixar de se atentar a isso e conhecer essas dificuldades para saber como enfrentá-las. Bom, a primeira conclusão é que a gente precisa de uma reforma tributária urgentemente. Não é à toa que existe uma reforma tributária no Congresso. Só que a gente não pode depender só disso. A reforma tributária é uma discussão que há muitos anos ela acontece, Ela já é visada e estudada, mas até hoje ela não saiu no papel. Mas ok, sejamos otimistas que vai sair uma reforma tributária, a gente pode inclusive falar aqui no canal sobre isso em determinado momento. Mas suponhamos que essa reforma tributária ela seja realizada de forma branda, que ela não traga tantas modificações. Então, o que a empresa precisa saber? Que ela não pode depender disso para conhecer a área tributária, para estudar e se aprofundar nesse tema. As empresas não podem negligenciar essa área. É isso que eu tenho a passar para vocês hoje no nosso vídeo. Mostrei para vocês que 95% das empresas que estão fora do Simples em algum momento pagam mais imposto do que elas deveriam por falta de conhecimento, por falta de se debruçar mesmo sobre essa área e estudar, se aprofundar. Então é necessário que as empresas elas considerem analisar, fazer aí um compliance tributário, que é uma prevenção, e a gente vai falar disso em outras oportunidades aqui no canal, fazer uma gestão tributária, encontrar as oportunidades, identificar possíveis créditos que surgem aí em razão de a empresa em algum momento ter pago imposto a mais. O sistema é complexo e em algum momento a empresa pode estar pagando mais imposto por desconhecimento mesmo, isso acontece no Brasil. É uma realidade que a gente tem aqui. Até a questão da governança tributária, Uma empresa que se reúne para analisar o seu sistema, para analisar como ela paga imposto e analisar aí as medidas, os caminhos, os melhores caminhos que ela pode tomar para conseguir enfrentar essa dificuldade, que é um problema de todas as empresas, Todo mundo está sujeito a essas situações que eu apresentei aqui para vocês. Então esse é o nosso vídeo, acompanhe aí no nosso canal os próximos, porque eu vou falar de como a gente pode enfrentar todas essas dificuldades que a gente estudou aqui hoje.